Oi, Ô, Kelly, boa noite. boa. Ontem a minha internet estava caindo demais, tá? Acabou que nem voltou mais. Não, beleza. Eu vi sua mensagem aqui. Olha o meu pocket. Dani, Vitória, vamos lá? Não, só Vitória que está aqui. Ah, não, e Dani também. Então, partiu. Ai, 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 que terrível apresentar um trabalho. é as crises Nossa, de ansiedade. nossa, eu quase tomar um medicamento para isso. Ah, até parece. Não, mais não, você acredita? Graças a Deus. Ó, ficou Remédio, não tô tomando mais remédio, não. muito. Não, tô falando, tem quase que tomou um remédio para apresentar o trabalho, de tanto. Ai, eu precisava mesmo, tá, Kelly? Eu fiquei Ah, segurando, mas não tomei não. Depois de querer tomar de novo, aí pronto. isso, melhor não. Vamos Eu lá. tomo uma cachaça, né? Melhor, nesse caso. Meus pais. Tô brincando. Vamos lá. Dá o seu show aí. Boa noite. Eu e Daniela vamos falar hoje sobre o abuso infantil. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, eu vou falar o que é o abuso infantil. O abuso infantil, ele nada mais é que uma ação que traz prejuízo para a vida de uma criança, seja de forma psicológica, violência física, emocional, maus tratos, e que não agrega para o desenvolvimento dela. Pode passar, por favor. A violência física. A violência física são atos violentos, como o uso de força física de forma intencional, não acidental, provocada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas, que seriam espancamentos, atirar objetos, sacudir e apertar os braços da criança, estrangulamento, tortura. Pode passar. A violência psicológica. Essa daí, ela não deixa marcas no corpo, mas fica marcas na emoção. E diminui muito a autoestima da criança, que seria provocado por culpas, que pode ser provocada por culpas e medo, e pode precisar de muito tempo para a pessoa violentada se livrar dos efeitos. Que, no caso, teríamos a rejeição, as ofensas, as ameaças, cobranças e punições humilhantes. E, como eu já tinha falado, isso provoca uma culpa e medo na criança e pode levar muito tempo para essa criança violentada se livrar dos efeitos. Pode passar. A violência doméstica. Ela é todo ato ou omissão praticada por pais, parentes ou responsáveis contra crianças e adolescentes que, sendo capaz de causar à vítima dor ou dano de natureza física, sexual ou psicológica, implica uma transgressão do dever de proteção do adulto e, por outro lado, conduz uma negação dos direitos da criança e do adolescente. Então, no caso, a violência doméstica ela é praticada pelos pais, parentes ou responsáveis, que são baseadas em mortes, lesão,
sofrimento físico, pode ser também causado por sexual ou psicológico. Pode passar. Meu computador está lento. A violência sexual. Toda ação que envolve ou não contato físico. Pode ocorrer a estimulação sexual sob a forma de práticas eróticas e sexuais, como violência física, ameaças, temos também indução, exibicionismo, produção de fotos, abuso ou exploração sexual. Pode passar. O abuso sexual. O abuso sexual geralmente acontece por pessoas próximas. Elas aproveitam dessa relação para se aproximar e conseguir a confiança da criança. E nisso, acaba se desfazendo de seus desejos sexuais. Só que a violência psicológica está sempre presente, pois a criança vai ficar pensando nisso, do que que aconteceu com ela, vai se sentir suja, com rejeição ao próprio corpo, e pode até ter medo de qualquer homem chegar perto, pelo que já aconteceu com ela. Sim. Pode passar, Kelly. A exploração sexual seria toda aquela ação que envolve lucro comercial, que introduz relações sexuais entre adulto e a criança. E essas crianças, elas até são usadas em produto de pornografia. São levadas para outras cidades, estados ou até países como fins sexuais. E, no caso, essas crianças servem para ser prostituídas e eles ganham dinheiro com elas. Pode passar, Kelly. As causas. Temos as causas físicas, que são os pesadelos e problemas com o sono, mudanças de hábitos alimentares, perda de controle de esficteres. As comportamentais, consumo de drogas e álcool, fugas, condutas suicidas ou de autoflagelo, imperatividade, diminuição do rendimento acadêmico. Emocionais, medo generalizado, agressividade, culpa e vergonha, isolamento, ansiedade, depressão, baixa autoestima, rejeição ao próprio corpo, sente-se sujo. Sexuais, conhecimento sexual precoce e impróprio para a sua idade, masturbação compulsiva, exibicionismo, problemas de identidade sexual. Sociais, déficit em habilidades sociais, retração social, comportamentos antissociais. Pode passar. Eu vou estar falando sobre os sintomas. Crianças extremamente submissas, criança extremamente agressiva e antissociais, criança peludas imaduras, que fala? Pseudo-maduras, né? São tipo, adolescentes. Crianças com brincadeiras sexuais persistentes, exageradas e inadequadas. Crianças que frequentemente chegam muito cedo à escola e delas saem tarde, e um esforço inútil de escapar da situação do lar. Criança com fraco ou nenhum relacionamento com seus pais e com imensa dificuldade de estabelecer vínculos de amizade com falta de participação nas atividades escolares e sociais. Crianças com dificuldades
de concentração na escola. Pode passar. Crianças com queda repentina do desempenho escolar, crianças com total falta de confiança nas pessoas, em especial nas pessoas com autoridade, crianças com medo de adultos de sexo oposto ao seu, crianças com comportamento aparentemente sedutor, com pessoas adultas de sexo oposto ao seu, crianças que fogem de casa, crianças com sérias alterações de sono, como, em geral, os abusos são feitos na cama, se estabelece um medo de dormir e sofrer o ataque. Criança com ideias suicidas, crianças com comportamento de automutilação, crianças com imensos sentimentos de culpa em relação a tudo. Igual, tipo assim, muitas das vezes, o abuso sexual, ele vem acompanhado de outros tipos de maus tratos, né? Que a vítima sofre em casa, por exemplo, tipo assim, a negligência. Uma criança, ela passa horas sem supervisão do apoio, né, emocional da família e está sempre na situação mais, tipo assim, de maior vulnerabilidade. Igual a questão também da frequência escolar, observar, né, a queda justificada na frequência, o baixo rendimento, que ele é causado por dificuldade de concentração. E outro ponto também é estar atento à pouca participação das atividades escolares. O silêncio é predominante. Ele faz com que a vítima fique sempre em silêncio e o abusador ele costuma fazer ameaças de violência física e mental, e além das chantagens. É normal também que use presentes, dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa relação com a vítima. É essencial explicar para a criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela e que não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, como o pai ou a mãe, por exemplo. Aí tem a questão também da mudança de hábitos súbitas, comportamentos sexuais, foi o que eu falei, né? E o tratamento. Rose, que não é esse aqui, Rose, Corro, Pode falar só Ross. tá. Enfatiza alguns elementos como de extrema importância no tratamento das vítimas de abuso sexual infantil. Encorajar a expressão de sentimentos relacionados ao abuso. Classificar crenças errôneas que levam a atribuições negativas sobre si mesmo e sobre os outros. Ensinar habilidades de prevenção de abuso. Diminuir o senso de estigma e isolamento da vítima a partir do contato com outras vítimas. Também questão do tratamento, ai, minha garganta, que, tipo assim, o abuso sexual é um fenômeno que é recorrente em todas as sociedades, né, que traz para as vítimas inúmeras consequências danosas. E, nesse sentido, as intervenções psicoterápicas são realmente imprescindíveis. Agora temos um depoimento de uma mulher de 34 anos que foi vítima de abuso sexual na infância. Sequelas de quem sofreu abuso sexual e tratamento. O dano maior que fica depois de um abuso é a relação de desconfiança com o mundo e não saber o que é real. Foi muito complicada a descoberta da sexualidade para mim, com a falta de confiança nos relacionamentos, porque as imagens voltavam a toda hora. Ficam no inconsciente.
conta Samara Cristina, nome fictício, 34 anos, vítima de abuso sexual na infância, motivada pela campanha Infância Livre, promovida pela SheWorld Brasil em maio de 2010, com a adesão de vários artistas e participação, inclusive da rainha Silvia da Suécia, fundadora da instituição internacional. Ela resolveu dar o seu depoimento para ajudar na prevenção do abuso sexual infantil. Durante a entrevista, ela se emocionou várias vezes e, mesmo com a voz embargada, contou como conseguiu superar o trauma e refazer sua vida, com o objetivo de ajudar outras pessoas que estejam passando pelo problema e não sabem como agir. Pode passar, por favor. Quais as principais marcas que ficam na agressão? Até hoje, não sou capaz de ver uma cena de violência sem entrar em desespero. Mesmo sabendo que é ficção, eu entro em parafuso. Tenho ainda os meus rituais de limpeza. Fico horas no banho com a sensação de estar suja. Passo muito tempo me limpando e também lavo as mãos de 5 em 5 minutos. O abuso deixa muitas marcas e abala toda a família, e são anos de terapia. A cabeça de uma criança agredida sexualmente fica confusa e carregamos essa dor por muito tempo, sem saber o que fazer. O agressor é uma pessoa doente, que tem dupla personalidade. No meu caso, era o meu próprio padrasto. Uma pessoa que deveria me proteger, mas me violentava. E mais que uma traição. Pode passar. Quando você começou a procurar tratamento e ajuda? Eu já tinha 19 anos e morava na França na época, quando tive coragem e busquei uma rede de proteção médica com assistência psicossocial. Depois, me direcionaram para um centro especializado em vítimas que cobrava uma taxa simbólica. Passei por um tratamento individualizado e tomei remédios. A terapia é fundamental e o apoio da família e das pessoas mais próximas. Sozinha a gente não consegue, não tem recursos para prosseguir uma vida normal. Pode passar. Eu tive a oportunidade de refazer minha vida, mas quantas pessoas não têm e acabam caindo nas drogas, porque sofrem muito, se isolam da sociedade. Acredito que é fundamental tornar o acesso à ajuda terapêutica mais fácil no Brasil, porque tem muita gente que não tem forças para procurar ajuda, não consegue. O que te motivou a contar o seu caso? O que me motiva a falar é querer dar apoio a quem está passando pelo problema e também mostrar que a legislação precisa de mudança. Fiquei encantada com a última campanha da Xidol, sei lá o que é isso, e feliz de saber que o assunto finalmente estava sendo discutido de forma séria e com abrangência nacional. Percebo que em países como França, Bélgica e Alemanha ainda existe o abuso, mas a sociedade já está mais consciente. No Brasil, estamos começando e fico feliz com essa mobilização. Pode passar. O que você acha que necessita ser feito para prevenir essa situação? As crianças precisam pedir ajuda para as pessoas mais próximas, mas não sabem como. É responsabilidade dos adultos ficarem atentos às reações diferentes das crianças, prestar atenção em quem cuida na escola, onde dormem, o que fazem. As escolas também precisam incentivar a denúncia e informar as crianças que o problema existe. E quem estiver passando por essa situação precisa de ajuda de profissionais especializados em psicoterapia. Como foi o processo para se recuperar e reestruturar a sua vida? Depois que saí do processo de anos de dor, entendi que tinha sido vítima, mas não podia viver. Só um minuto, eu passo esse trem aqui na tela. Peraí, Rafael.
mas não podia viver eternamente dessa forma. Precisava sair do fundo do poço que me colocaram. Não é consciente a gente se relacionar com o pé atrás. Se defende com agressividade dos relacionamentos. Leva muito tempo e o amor da família e do marido ajuda muito. Não é todo mundo que aguenta, porque as sequelas voltam. Tem que ser uma pessoa que te ama muito. Os familiares também precisam procurar forças e ajuda de profissionais. O que me ajudou também foi a fé. O tratamento ele é fundamental para reconstruir sua identidade. Hoje sou casada e o amor e carinho do meu marido foram importantes para minha recuperação. Planejo ainda ter filhos e construir uma família. Quero viver minha vida sem pensar no passado e fazer a minha parte, alertando para que nenhuma criança precise passar por esse drama. Esse foi o nosso trabalho. Muito bem, parabéns. Viu? Não morreu. Tem uma... Eu só engasguei, né? Normal. Até eu faço isso aqui. A gente prepara, mas a gente engasga tudo depois. Ô, Kelly, Oi. e o que a gente mais está vendo na televisão que está vindo acontecendo com essa pandemia são as crianças sofrendo abuso sexual por pessoas que eram para estar cuidando delas, né? É. E agora dentro de casa, né? Pior ainda. É. A gente tinha tão tempo para escola, né? Agora não, né? Tem esse semáforo aqui, gente, olha. Eu esqueci de falar para vocês colocarem. É um joguinho que faz com as crianças, tá? Então, o lugar do verde ali, ó, é onde você pode tocar, né? Vou arredar um pouquinho isso para cá. O verde é onde você pode tocar. O amarelo, né? Tem que ter atenção, tipo, já não é tão legal assim. E o vermelho não pode tocar, né? Então, é uma brincadeira que a gente pode fazer com as crianças também, tá? Para estar ensinando essas Legal. questões do toque. Interessante. Tem uma musiquinha também que ensina como, né, como que faz. Olha, aqui é uma criança, aqui é Não uma sei se é a criança mesma. que pintou, olha, onde podia e onde que não podia. Né? Então, vocês podem estar imprimindo também e fazer essa brincadeira com as crianças, tá? E tem que ensinar, né, que não pode tocar, né, nesses lugares. Aí eu ensino, eu falo com meus meninos que tem que falar com mamãe, que não pode esconder, sabe? Porque não, a gente tem que alertar, né? Tem que alertar, porque muitas das vezes, né, Porque pode ser chantageado, né? Fazer chantagem. eu não estou com ele aqui agora, mas eu vou tentar pegar essa aqui tem uma cartilha muito bacana. Eu acho que não sei se eu postei ela aqui no. Depois eu vou olhar aqui direitinho, mas eu vou pegar essa cartilha para vocês. É uma cartilha muito bacana e que fala, sabe, para vocês que são mães, tipo assim, como contar a história para os filhos, né? Porque não é simplesmente falar, por que não pode? É porque não pode, né? E também, tipo assim, como que não pode? Não é porque você vai ser violentado sexualmente. A criança, tipo assim, o que é isso? Né? Então, assim, a gente também tem até que saber como explicar essas situações, né, para a criança conseguir identificar o que é, né? Porque você falar assim, não pode tocar porque vai te machucar. Tipo assim, você não pode tocar porque você vai ser violentado. A criança não entende essas palavras, né? Assim. Então, tem um outro jeito de falar. Essa cartilha é um livrinho que conta essas histórias, que conta a história e conta a história que não pode, da questão do semáforo mesmo, né? Onde pode pegar o que não pode, o porquê, né? Que muitas das vezes, igual que falaram, né? Tipo assim, explicar que só a mãe que pode pegar, né? A mãe ou o pai, e muitas das vezes também tem que ver também a intensidade, porque a gente sabe também que tem muitos pais que abusam também, né? Dos filhos. Então, assim, tem que ter um jeito de falar diferente com as crianças. Eu vou tentar E como pegar. é que tem coragem, né? O pai ou a mãe abusar do próprio filho. Mas é o que mais tem, meu filho. É um monte, Misericórdia, né? credo. É um monte de pai, né? Que abusa aí dos. Como que tem coragem, né, gente? São pessoas que Nossa, são doentes, né? A gente tem ó, não tá. A pessoa, ela
psicológico dela, mas uma pessoa normal, vamos dizer assim, uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa que ela está doente. Mas sempre por trás dessas coisas, então, mas sempre por trás dessas coisas, é um transtorno que a pessoa tem, nunca vai Com existir por maldade, né? certeza. Uai, é uma Às pessoa. vezes também aquela pessoa que já foi abusada, ela pode fazer isso também, né, Kelly? Exatamente, pode também, né? Pode fazer. É a mesma história, gente. Não é a mesma história, não, mas vamos pensar assim, que é mais ou menos tipo aquela história lá que a mãe joga o menino no lixo, né? Então, assim, a mãe, a gente sabe que muitas das vezes ela pode ser ruim mesmo, mas muitas das vezes ela pode estar tendo uma depressão pós-parto, então ela não faz aquilo de uma forma pensada, né? E a mesma coisa com o pai que abusa do filho, né? Pode ser que ele seja ruim mesmo, mas pode ser Uhum. também que ele está ali numa situação de desequilíbrio também, com algum transtorno mental, né? Pode ser que ele seja uma pessoa perversa. Então, Seria uma dupla personalidade, Kelly? nem uma dupla personalidade, aí seria porque a dupla personalidade, ele não deixaria ele ser uma pessoa no extremo assim. Porque você não tem como você ser uma pessoa boazinha e essa outra personalidade ser uma pessoa extremamente violenta, não, sabe? Geralmente elas são meio parecidas, muda uma coisa ou outra. Então, não ia ser uma dupla personalidade, ia ser uma pessoa que seja um psicopata, né? Uma pessoa perversa. Então, não seria uma pessoa que também que é normal, vamos dizer assim, né? Então, tem que orientar os filhos mesmo, né? Nem os pais, tipo assim, tem lugares, né, que só eles podem tocar, né, e ensinar isso. Mas eu vou tentar conseguir essa cartilha. Eu tinha salvado no meu computador, lá do meu trabalho, só que eu estou de férias do trabalho, então eu vou voltar só no final do mês, aí vai passar muito tempo. Mas foi uma prima que mandou isso no grupo da família, sabe? Eu achei muito interessante. Eu salvei, só que eu acho que eu não salvei aqui para vocês na plataforma. Porque eu falei, gente, eu tenho que, no dia da aula de abuso infantil, eu tenho que mostrar essa cartilha para os meninos que têm filhos, para elas lerem para os filhos. Porque tem que ser, aí é uma forma mais didática, assim, mais infantil de explicar, né? E tem que sentar É melhor mesmo. e tem que Porque às sentar vezes a gente talvez vai falar aquilo, alguma coisa e não vai entender, entendeu? Ali, essa forma é interessante. tem que explicar mesmo, porque gente, isso, né, acontece assim, pode acontecer na escola, pode acontecer, por exemplo, um colega, por exemplo, um coleguinha dele sofre abuso, por exemplo, pode tentar reproduzir com ele, né, com outro colega, aquilo que ele passa, então ele vai querer, por exemplo, assim, ele vai querer fazer com, sei lá, um amigo do filho de Dani. Aí ele vai querer fazer, o amigo sofre abuso, então ele vai querer fazer com o filho de Dani a mesma coisa que ele sofre também. Isso pode acontecer também, tá? Então aí também é um dos sinais, né, quando a criança tem esse comportamento repetitivo com outras crianças, essa questão do medo, né, da pessoa. Então, sempre, gente, ficar em alerta com os sintomas, é, olhar o corpo mesmo, né? Tipo assim, da criança, ver, dar um banho Nossa, na criança, eu, prestar nossa, atenção, né? eu Para ver. olho muito, nossa. Principalmente quando estava na escola, perguntava, sabe? Isso mesmo, né? Porque a gente não sabe, gente, assim, o que passa na vida do outro, na cabeça do outro, a gente não consegue ter esse domínio, né? Mas a gente consegue, às vezes, cercar algumas coisas, né? Igual vocês que são mães, né? Tem que olhar mesmo, né? Principalmente quando tá criança, né, gente? É claro que ele vai ficando mais adolescente, ele vai criando mais uma independência ali. Criança, sim, eu não sei, posso estar errado, mas criança, quando não gosta muito dos outros, mãe, pode saber. Já tem um histórico aí, né? Mas criar esse hábito mesmo, né? De observar o corpo da criança, tá? Se tem hematoma, se a criança tem medo de alguém, não quer ir perto de alguém, tá? Às vezes a pessoa tem algumas características que ela vai ficar com medo mesmo, né? Por exemplo, né, sei lá, alguém, sei lá, que tem alguma deformidade, por exemplo. Tem crianças que ficam com medo, aí fica com medo porque a pessoa é diferente, né? Mas aí, até então, ok, né? Porque ela tá acostumando ali, aprendendo com a pessoa que é diferente da gente. Mas, se é uma pessoa, né, que
características normais, que está tudo normal, e a criança ainda nem insiste em não querer ficar perto, insiste em não querer, sei lá, ficar sozinho com a pessoa, né? Tem que ficar atento, tá? Criança, ela tem um poder de imaginação muito grande, gente? Tem, né? A gente sabe disso. A gente sabe que a criança, ela tem uma imaginação muito fértil, vamos dizer assim, né? Mas a gente não pode duvidar de tudo que eles falam, não, né? Na verdade, não pode duvidar. Na verdade, você tem que entender o porquê que ele está falando aquilo ali, né? Se é verdade ou mentira, não importa muito. Ele trouxe aquilo ali, né? Então, assim, vê aquilo que é do campo da imaginação, tá? Mas vê também aquilo que pode ser real. Lembrando, gente, que a gente não consegue inventar muita coisa. Por exemplo, uma criança, ela não vai inventar para vocês um ato sexual, sendo que ela não tem conhecimento disso. Ela pode inventar lá que o Batman, que o Homem-Aranha, pulou de quantos degraus de prédio, porque ela é do cotidiano dela, que ela vê filme, né, assim, da brincadeira. Mas ela não inventa uma relação sexual, ela não vai inventar essa história contada, mesmo que seja brincando, porque ela não tem aquela vivência. Não é que ela não tem, né? Se ela não tem a vivência de ver em novelas, de ver filmes, né? Então, assim, como é que ela vai saber disso? Então, muito atentos também. Tipo, como é que você sabe disso? Né? Sendo que o controle aí da mãe e do pai deixou de uma certa forma, né? Então, também tem que ficar muito atento a essas questões, tá? Pode ser, por exemplo, crianças que assistem novela, né? Assistem alguns tipos de programa, pode ver lá beijando, dormindo junto, igual a novela, né? Tira a roupa. Então, pode ser que ela vendo isso também, ela consiga imaginar e fazer a imaginação da cabeça dela. Mas se é uma criança que não tem acesso a isso, então sempre atento também de onde que ela está tirando isso. Porque se ela fala assim, é da novela, aí você vai saber que é da novela, mas tem esse controle também. Por Tá, isso que gente? tem as indicações, né, da idade. Exatamente, por isso que tem as limitações da idade, né, nas novelas e tal, né, por causa disso. Mas assim, eu não vou falar que eu sou contra nem a favor de ver, porque isso é de cada um, né, depende Acho aí, que depende da situação, né? depende, né, não tem, isso aí é cada mãe que resolve com seu filho, né. Mas pode, né, assim, a criança que ela não tem a idade, né, para esses tipos de situações, pode gerar uma imaginação além da hora, né? Isso aí é fato também, né? Depois você tem que ficar explicando muita coisa, que às vezes a idade da criança não precisa nem saber daquilo. Ela precisa de saber, gente, né? Uma criança, é que hoje também está tudo muito evoluído, a gente tem muita a informação o tempo todo no celular, e tudo, mas uma criança aí, ela precisa saber, basicamente, esse semáforo aí, onde pode e onde que não pode tocar, né? Ela não precisa saber como que namora, por exemplo, né? Isso aí pode ser lúdico, pode ser apresentado para ela mais tarde, né? Naquela iniciar a adolescência, que ela foi descobrindo as coisas, né? Ela foi descobrindo aí o corpo que é diferente, né? Lá para frente nas aulas de ciência e depois aí com a educação sexual aí, né, que vocês também têm que ensinar para os filhos, tá? Porque tem coisa que a gente não aprende na escola, mas tem que ser falado, para depois a criança não Ah, ficar aí a Deus dará também sem saber o que está acontecendo, tá? você falando nesse negócio de conversar com o filho, meu marido tem 14, né? Aí teve Já um está dia, na hora. aí Passou eu da disse, Daniel, eu disse, não sei de conversar aqui, eu não tive coragem de conversar com ele. Eu não tive coragem, não consegia, não. Eu fiquei muito constrangida. Aí eu comecei falando assim, ele ficava rindo, já, mãe, ele disse, você é bobo, para com isso, não sei o quê, porque senão ele sabe muito mais que eu. Mas Ô, bom, o esses pai dele, o seu marido, ele consegue? Você consegue conversar meu com marido ele? não, a gente não namora mais, não. Não, mas o pai dele, Ah, ele conversa, eu peço ele pra conversar também. isso, tá? Então, por exemplo, Conversa, eu peço pra conversar. sim. É isso que eu já ia te falar, né? Por exemplo, assim, como você já tem homem, e se você não sente a vontade para falar dessas coisas com ele, né? Então, às vezes, se o pai conseguir, seria melhor, mas, né, assim, melhor porque tem que ser falado. Mas fala com ele da questão da proteção, né? Olha, a questão da proteção, de quando for namorar, é melhor que você fale do que ele depois pegue uma doença, não sabe Não, com como certeza. usar alguma Se minha coisa, mãe né? Não conversa sabe muito com ele como usar também, sabe? ali
uma camisinha, né? Não sabe como que coloca, não sabe os métodos contraceptivos. Então, assim, é melhor que você fale de uma forma... E quando você fala de uma forma natural, né, ele vai entender que isso é natural. Mas talvez, não é assim, eu sei que você às vezes vive com vergonha, mas então espera um momento para poder falar isso com ele, né, e tudo. Assim. Não, isso que eu ia falar, com o tempo passa. Porque, tipo assim, a gente é muito amigo, Isso. sabe? E hoje a gente conversa, eu explico as coisas pra ele. Ele, tipo assim, aí o meu do meio tem o quê? Tem 10 anos, né? Aí ele quer explicar as coisas, perguntas, não tá na hora não, meu filho. Tem que esperar um momento dele também. Tipo assim, ele Uhum. acaba sendo parceiro também, sabe? Acaba que eles vão comentar um com o outro, né? Tem coisa que a mãe não vai saber nunca, né? Eles vão conversar ali um com o outro, ali, entre eles ali, mas é importante É, que siga mesmo, né, as etapas aí, né? De primeiro, tipo assim, de descobrir que um corpo é diferente do outro, quando a criança está mais nova, né? Depois de descobrir o próprio prazer no corpo, né? E depois descobrir o prazer com outra pessoa, né? Mas isso aí são todas é questão de etapas, né? E aí tem que ensinar essa questão, né, de quando, né, tiver de relações sexuais, né, do que tem que fazer, aonde que tem que comprar, né, aí também tem que dar uma liberdade para o filho, mas tem que ter certeza que ele está orientado, né, porque aí ele vai seguir a vida. exatamente. Oi? Não quer dizer, tá exatamente isso mesmo. A gente é tão fácil falar quando a gente não é mãe, igual eu não sou mãe, é muito fácil dar dica aqui de como que faz as coisas. Quero saber se eu vou conseguir um dia fazer isso tudo. Né? Mas, Ai, ai. Ah, na hora que você virar mãe é diferente, pô. mas é preciso, porque a orientação, gente, só vai vir, assim, vem muito da escola, dos amigos que a gente aprende, mas assim, a relação com a família da gente é muito importante, sabe? Eu falo isso porque eu tive uma relação muito bacana com a minha mãe, né? É, tipo assim, de A minha mãe, orientação, né? Então, a assim, minha mãe já mais era comum. mais fechada para falar. Quem falava mais era meu pai ou então minha irmã mais velha. E eu já sou o contrário, eu já sou mais conversadeira com meus filhos. E eu tenho 2 homens. Uhum. Então, eu sou oposto, né? Mãe era mais regateira. Falasse umas coisas com ela, minha filha ela fica toda vermelha. Tem gente que... Nossa, quando eu falei que eu perdi, né, a virgindade, minha mãe quase morreu. Ah, meu pai, ela não vai ser nem a primeira, nem a última. Ela quase morreu. Eu Porque, já assim, tive... eu acho que é o jeito da criação dela, entendeu? Então, ela, Pois é. a criação dela, o jeito da criação dela. E eu já sou totalmente diferente. Pois é, então você já tem que seguir aí com... Ah, eu já, no meu caso, já não tenho coragem nem de abrir essas coisas para minha mãe, não. Não falo mesmo. Não Minha tenho filha, eu te coragem, não. falei, era melhor eu falar por mim do que escutar da boca dos outros, entendeu? Ah, não falo, não. Mas isso aí vai de cada um, né? Assim, e da criação de cada um também, né? Também eu não tive problema nenhum em falar com minha mãe também isso. Eu falei, mas é pela proximidade que a gente às vezes tem com a mãe da gente, né? A gente se sente mais confortável, igual você falou. Ah, eu acho vergonha. Não tem problema, né? Não tem problema. Mas quando você tem filhos? Não, né, Vanessa? Não, eu namoro tem 8 anos, mas não tem filho, não. Pois é, mas quando tiver seus filhos, isso que a gente está falando, é importante que, né, converse com eles, né? Se você fizer alguma Ah, coisa, eu acho difícil. ué, alguém tem que Eu, tipo assim, eu já sou fechada em relação a essas coisas, assim, pra estar falando com minha mãe. Imagina pra falar pra um filho. mas alguém tem que orientar, né? Isso que a gente está falando aqui. Com certeza. E melhor que seja a mãe ou o pai da gente, né? Porque a gente pensa assim, se a mãe e o Sim. pai da gente são as pessoas que a gente mais confia, são as pessoas que mais querem o bem da gente, né? Mas, tipo assim, na 8ª série, a gente tem uma amiga minha que passa por um momento muito constrangedor na sala de aula, porque ela é filha única, e a mãe não tinha explicado ela o que era menstruação. Olha Então, só, assim, ela chegou toda perto de mim, toda humilde, e Mas é falou o que assim, acontece Vanessa, muito. a minha muito. parte, ela falou assim, minha parte íntima tá sangrando. Olha Eu, só, assim, imagina, chamei a professora, e ela chorando, de cabeça baixa o tempo todo, chorando. Eu chamei a professora de inglês, que estava dando aula, e expliquei a situação e toda. Aí tirou ela da sala, chamou, levou ela para um lugar mais
tranquilo e foi conversar com ela. Tudo porque a mãe não tinha conversado com ela, e ela era bem mais nova do que eu na época, mas assim, eu já sabia o que que era, mas ela, por um momento, não saber, ela ficou muito constrangida, e ela não sabia o que falar. Aí você acha que você tá morrendo, né? Porque um negócio que não sai sangue, do nada começa a sair, imagina o desespero. Eu ia morrer. Tá. Então, assim, Lá em casa, quando a minha chegou, foi ao contrário. Minha irmã falou assim, pai, mas um absorvente você comprar. Você acredita? Minha mãe fez assim comigo. Eu faço aniversário dia 10 de janeiro, né? Aí, no dia 11 de janeiro, tinha completado 12 anos de idade. Aí eu, não, que isso, mãe? Não, presentão. Eu falei, não, que presente. Tá contando pra todo mundo da família. Nossa Senhora. Eu com cara fechada, depois escola só com a bolsa amarrada na cintura, que eu ficava com medo de vazar. E com a raiva, menina, fiquei estressada. Nossa Senhora. Aí eu tô com 17 anos, minha mãe ficou felicidade danada pra contar pros vizinhos. O quê? Com 17 anos? Eu demorei. Eu menopausa com 70, então, minha filha. Você é doida? 17 anos? Misericórdia. Demorei. Ok. Demorei muito. Essa questão que você está falando aí realmente é muito importante, porque eu lembro que de quando eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos. 14, tipo assim, já era idade mais avançada. E eu e minhas irmãs somos todas escadinhas. Tipo assim, eu tenho 29, a minha irmã mais nova, em outubro, ela faz 28, e a mais velha tem 30. Então, tipo assim, tudo é bem próximo uma da outra. E aí eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos, e eu lembro que a gente foi na reunião na igreja, e a gente já tinha, assim, já era, né, já tinha uma certa idade mais avançada, né? Uhum. Já era poder saber desse tipo de coisas. Tipo assim, numa turma de quase 30, 31 jovens, na faixa aí de 30 até 35 anos, eles deram abertura, né, para alguém tivesse algumas dúvidas, de perguntar algumas coisas. Eu e minha irmã mais nova, nós passamos muita vergonha, porque nós perguntamos coisas que, tipo assim, eles não puderam nem responder diante daquele momento que estava ali. Tipo assim, eu lembro uma pergunta como se fosse hoje. Minha irmã perguntou o que era masturbação. Porque, tipo assim, ela ouviu falar e ela não sabia o que era, eu também não sabia. Eu falei assim, realmente eu quero saber o que é isso. Tipo assim, e a gente não sabia, você entendeu? E, tipo assim, por falta da mãe sentar, né, falar, porque esse pessoal minha mãe não era uma pessoa velha, que ela faleceu com 35 anos, mas ela foi criada para minha avó, que tinha uma certa, né, esse pessoal de antigamente é meio receoso para falar certo tipo de coisa. Não fala, não. Nem de hoje em dia fala, imagina de antigamente. Aí, tipo assim, eu acho ruim, hoje eu converso muito com minha filha, sabe? Minha filha tem 9 anos, eu converso muito com ela. Às vezes as pessoas até falam assim comigo, assim, isso não é coisa de criança saber. Eu falo assim, não, eu converso até aquilo que eu sei que ela pode, porque se acontecer qualquer coisa comigo amanhã, disso ela sabe. Ela não vai passar vergonha, e é muito constrangedor, é muito chato você passar por isso. Tipo assim, é muito ruim mesmo. Geralmente, gente, tipo assim, quando a criança pergunta assim, por exemplo, o que é masturbação? Aí a primeira coisa que vocês perguntam para ela, né? Quando vier uma pergunta assim, que vocês assusta, né? Você pergunta assim, o que você sabe sobre isso? Porque, igual eu falei, ela ouviu de algum lugar, igual a sua irmã, ela ouviu de algum lugar, né? Ela ficou sabendo. Então, assim, é algo que ela já sabe mais ou menos assim o que pode ser, mas ela tem uma explicação daquilo ali, né? Porque ela não tirou isso do nada, né? Então, você sempre devolve a pergunta para a criança, tá? O que você sabe sobre isso? Isso de qualquer pergunta, gente, assim, para vocês terem ideia de qual que é o conhecimento dela, né? Assim, até onde que essa menina sabe disso? Deixa eu ver. Aí você pergunta, tá bom. O que é uma situação? O que você sabe sobre isso? Me fala. Não sei nada, não. Me fala, o que você sabe sobre? Quando você escutou, para me ver aqui, como é que eu vou te responder? O que é? Aí a criança vai falar para você aquilo que ela sabe, né? Porque às vezes você vai explicar uma coisa e ela sabe isso aqui, você explica isso tudo aqui sem necessidade ainda, às vezes da idade, de tudo, sabe? Então, assim, para vocês terem ideia também daquilo que ela sabe para poder responder, tá? Verdade. E aí você vai falar
usar termos muito científicos, né? Por exemplo, que a criança não vai entender nada. Se você, é um lugar, se a gente tocar, a gente vai sentir prazer, né? Se a gente tocar ali no órgão genital, a gente vai, a gente fala órgão genital não, né? A gente que está aqui na aula, né? Mas você fala assim, olha, sei lá, você vai tocar lá na sua pepeca, você vai tocar lá no seu pupil, do jeito que vocês falam com os filhos, mas você vai tocar ali e ali você vai sentir um prazer. Então, a masturbação é quando você mesmo se dá o prazer e tal, porque a criança, ela já faz isso, né? Às vezes faz isso com boneca, às vezes faz isso na cama, às vezes faz isso no travesseiro. A criança, ela já tem isso, né? Ela já começa a fazer, ela já começa a sentir esse prazer, já tem esses atos aí, essas questões, mas você pode explicar para ela que aquilo ali que ela está fazendo é isso. Só que você fala assim, olha, não pode virar e falar assim, não, você não pode fazer isso, né? Tipo assim, você também reprime aquilo que é o desejo, porque a criança, ela vai fazer isso. Você fala assim, ó, você pode fazer isso, mas você pode fazer isso aqui dentro do seu quarto, você pode fazer isso aqui, né? Aí, porque ela começa, às vezes, depois, às vezes, querer fazer na sala, né? Porque não é consciente, né? É inconsciente. E aí, vocês que são mães aí, vocês com certeza já viram alguma desses episódios com os filhos de vocês, né? Mas aí vocês falam isso que, olha, não pode fazer isso na escola, não pode. Aqui no assunto de masturbação, né? Tipo, na escola não pode, vocês podem fazer dentro de casa, né? Uma colega minha, o cachorro estava pegando a perna da menina. Uhum. O cachorro fazendo aquele movimento na perna da menina. Uhum. Da filha da minha colega. A menina vai e começou a fazer isso na perna da mãe dela. Porque viu, falou, mãe, eu tô fazendo igual o cachorro. Eu não Aí, aguento. ó, não, na minha perna você não pode fazer, porque você não é um cachorro, minha filha. Né? Não, eu arredei, mas eu não aguentei, porque ela começou, eu falei, eu vou parar aqui, que eu comecei a rir, ela ficou de peito. Acho que ela achou engraçado. Uhum. Quis reproduzir, Besteira. né? Mas aí a gente já começa aí, né? Tem um canal também, canal não, tem no Instagram não sei se ela é esposa dele ainda ou é ex-mulher do Rodriguinho, que ele cantava nos Travessos. Ela fala tudo com o filho dela, tipo assim, faz umas lives com a filha dela maior e o filho dela mais novo. E Uhum. fala sobre sexualidade, tipo assim, aberto. Aí tem isso aqui nos comentários, muitas mães falam, não, eu era muito do tempo antigo, depois começou a ver, ela já tem uma forma de como conversar Bacana. com o filho sobre isso. Aí, ó, é uma dica também, né? E tem hora que ela fica com vergonha por causa das perguntas, né? E Uhum. tem hora que fica assim, da onde que ele tirou essa pergunta, meu Deus? Você sempre É, pergunta assim, né? O que você sabe sobre isso quando vocês estiverem, até mesmo vocês ganharam um tempo você pensando o que você vai falar e que você conhecer aquilo que a criança sabe também sobre o assunto, tá? Mas é importante É falar, igual. porque vocês estão É, perguntando, né? É porque estão curiosos para saber, igual o Geis falou. Não deixar isso passar, porque na falta de vocês, né? Igual ela teve a falta da mãe dela, ela, a irmã dela não sabia o que falava, né? O que não sabia o que falava, não, né? Não sabia o que era que as pessoas falavam, né? Oi, Ju. não, ia falar que é igual a mãe do meu marido, sabe? Eu acho que ela é muito assim, cabeça meia dura, sabe? Uhum. Tem uma prima do meu marido que ela tem uma menina. E ela fala assim com a gente que na hora que tiver com uns 13, 14 anos, que ela vai falar para a menina, né? Que tem que se prevenir, que tem que se cuidar. Fala assim, nossa, minha sogra acha tipo assim, que ela está incentivando a prostituição. Fala assim, não é isso não, Nossa, é. não, nada a As ver. coisas de hoje em dia é totalmente diferente antigamente. Antigamente, eles não falavam, né? Onde que acontecia até que a pessoa engravidava, né? Exatamente, não sabe, não E tem aí eu falo informação. com ela, não é assim não, as coisas não é desse jeito não, é. Antigamente não era muito falado, porque os pais não gostavam de falar, né? É, Não, mas ela acha um absurdo, gente. Eu fico assim, não, eu fico assim, não é assim, se vocês não né? falam, Ela a vai, internet está aí, vai falar por vocês, né? gente, pois a é, gente não, e fala que eu depois sou muito aberta, que conversar, que eu sou engravida vai falar que é a mãe, né? Que a mãe não que cuidou, eu não sou olhou, extrovertida né? e tal. Meu menino vai fazer 14 anos, então ele não tem vínculo com o pai dele, então eu tenho que fazer o papel de pai e de mãe. Eu tenho que falar das duas, né? Do cuidado quando ele tem a primeira relação dele com a namorada, de quando ele tem o respeito a primeira vez, né? Que ele for dar uma namorada. Não, minha filha, eu fico doidinho na hora de falar, parece que até travo. E olha que eu converso bastante. Já falou, você é uma pessoa assim, né, mais aberta com isso, né? Assim, você fala bem, né? É, Mas você fica com vergonha também, né? Gente, então tá.
sempre reforçando esses cuidados aí, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo a cartilha, se eu conseguir eu mando lá para vocês, tá? Se não, no final do mês aí eu mando, prometo. Vou tentar ver aqui quem me mandou essa mensagem no Instagram, acho que foi minha prima, mas vou ver se foi no grupo da família, se foi no particular, vou pedir ela de novo essa cartilha, e aí mando para vocês, tá bom? Carol. E falar em cartilha, que dia que a gente vai abrir nossas cartas? Eu até falei com o pessoal lá do CERP para guardar lá para mim, eu acho que eu vou deixar com vocês quando vocês forem pegar o diploma, tá? Diploma. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Aí eu vou deixar Tá lá bom, para vocês. Ó, fiquem Então com tá, Deus, Kelly. então, Boa tá? noite. Boa noite. Aí depois vocês pegarem lá o diploma, porque vocês têm que ir lá buscar. Aí quando vocês buscarem, eu vou deixar a carta e aí a gente faz uma aula aqui sobre isso, tá? Tá bom. Então tá. Fiquem Beleza, com Deus boa noite. então, viu? Com Deus também. Tchauzinho.